Bom, pessoal, vamos à questão 19 da UES 2020, 6.1, fase 2 específica de matemática, tá certo? Bom, é uma questão bem grandinha, então já fiz, tá? Vamos começar aqui meio com a leitura do início. Eu não sei qual que é o marca-texto, acho que é esse aqui, vou usar esse. Vamos lá. Bom, talvez esse aqui tá completo, não apaguei nada. Apaguei não, tá só cortado. Carrega, miséria, tá aí. Vamos lá pra cima. Bom, a questão pergunta o seguinte: no plano com sistema de coordenadas cartesianas usual, usando o metro como unidade de comprimento, considere as retas que são gráficos das equações x mais y igual a 0, x menos 3y mais 8 igual a 0 e 3x menos y menos 8 igual a 0. Essas retas se interceptam duas a duas em 3 pontos MP e Q. Assim, a medida em metros quadrados da área do triângulo MPQ é igual a... Bom, seguinte. A primeira coisa que eu fiz foi isolar o y, certo? Nas três equações. Então, ele dá x mais y, eu isolei, o y ficou y igual a menos x. Aqui ficou x menos 3y mais 8 igual a 0. Isolei o y, ficou... ficou y igual a... Eita! Y igual a x sobre 3 mais 8 sobre 3. Aqui é 3x menos y menos 8 igual a 0. Isolei o y, ficou y igual a 3x menos 8. O que acontece? Para a gente encontrar a interseção entre duas retas, a gente iguala as duas equações dessas duas retas, certo? Por isso que eu isolei o y. Eu isolei o y para eu poder igualar esse y aqui com esse y aqui e com o y dessa equação aqui, tá? Que eu não preenchi, mas é claro que tem que ter um y aí, né? Y igual a x sobre 3 mais 8 sobre 3, certo? Aí eu fiz duas a duas, ou seja, peguei a primeira equação e juntei com a segunda equação, igualei, tá? Ficou como y é igual a y, né? Então eu igualei o que diz que é y aqui na primeira equação. No caso, y é igual a menos x, então eu coloquei menos x igual a x sobre 3 mais 8 sobre 3, que é o que está aqui, certo? Isolei o x para descobrir o valor de x, cheguei a menos 2, certo? O que acontece? Eu achei a coordenada do ponto de interseção, a coordenada em x, que no caso é menos 2, certo? Substituindo menos 2 em uma das duas equações, ou na primeira ou na segunda, eu vou descobrir em qual coordenada y esse encontro aconteceu, certo? Substituindo na primeira equação, a primeira equação que é x mais y igual a 0, né? Substituindo x por menos 2, isolando o y, a gente tem que o y igual a 2, certo? Então o primeiro ponto é x igual a menos 2 e y igual a 2, ou seja, menos 2, 2, o ponto menos 2, 2. Aqui eu substituí no outro ponto, só para confirmar, né? Aí deu exatamente o mesmo ponto, como já era de se esperar, certo? Fiz a mesma coisa para a coordenada, para as retas 1 e 2, ou 1 e 3. Igualei o menos x com o que é o y aqui na equação 3, certo? No caso, esse y aqui é 3x menos 8. Igualei o menos x com 3x menos 8. Isolei o x. Descobri que o valor de x para cá era... Cadê, rapaz? Carregar. Era 4, certo? Não. No caso aqui era 2, certo? Era 2. 4 é na outra. Substituí na primeira equação aqui o x por 2 e encontrei que o y é igual a menos 2, certo? Então a gente tem um segundo ponto, que é 2 menos 2. Fiz a mesma coisa para a reta 3. Para a reta 3 e 2, né? Igualei o x sobre 3 mais 8 sobre 3 igual a 3x menos 8. Isolei o x e descobri que é igual a 4. Certo? Aí eu substituí o x de novo em uma das duas equações para descobrir qual que era a coordenada y e descobri que é 4 também. Certo? Então agora temos 3 pontos, certo? Esses 3 pontos eu identifiquei aqui no plano cartesiano, certo? O primeiro ponto é o ponto M, é esse ponto aqui, ó, de roxo, que é o ponto menos 2, 2.
Aí o segundo ponto é o ponto P, que é esse ponto aqui, ó, que é o ponto 2 menos 2. E o terceiro ponto é o ponto Q, que é o ponto 4, 4. Tá aqui em cima, tá? Bom, aí o que foi que eu fiz? Eu fiz um retângulo, certo? Fiz um retângulo. Por quê? Porque esse triângulo aí é um pouco complicado da gente encontrar a base e a altura, né? A base dá até pra gente encontrar por essa reta mais fácil aqui, ó, certo? Só que aí eu preferi não, né? Melhor fazer pelo método do retângulo mesmo. O que acontece? Eu preenchi um retângulo aqui, ó, só continuei seguindo. Por exemplo, eu tenho essa coordenada menos 2 em y aqui, ó. Então eu só continuei até eu chegar perto da coordenada da coordenada 4 do ponto x, para eu poder traçar essa altura aqui, ó, certo? Aí eu só repliquei aqui do outro lado e repliquei do outro lado para eu poder ter um retângulo, certo? Tendo esse retângulo, eu fiz a conta de qual que é a área desse retângulo. No caso, base vezes altura, 6 vezes 6, 36. Aí eu tenho a área desse retângulo todo, certo? Aí eu vou excluir esses pequenos triângulos retângulos aqui, ó. Esse que está marcado com 1, esse que está marcado com 2. Vou excluir a área desses triângulos retângulos aqui. E esse que está marcado com 3. Aí eu vou obter o que sobrou, né? Que é o que está aqui no meio. Tá certo? Bom, e como você descobriu quais os valores de cada lado? Bom, aqui já estava dito, né? Bom, da origem até aqui para cima é 4, tá aqui, ó, ponto 4, coordenada 4. Da origem até aqui para baixo é menos 2, só que como é distância a gente não considera o menos, então o total dá 6. Observação, então esse outro lado aqui também dá 6. A distância entre esse menos 2 e esse 2 aqui é 4, como está aqui. E a distância entre esse menos 2, entre esse 2 e esse 4 aqui em cima é 2, então dá 6 aqui também. A distância entre esse menos 2 na reta x e a origem é 2, claro. E a distância da origem até esse 2 é 2, então somando dá 4. Da mesma forma aqui, a distância entre esse 2 e esse 4 é 2. Da mesma forma aqui em cima, a distância entre esse menos 2 e esse 4 é 6, certo? Bom, aí eu calculei a área do triângulo 1, que a base é 2, a altura é 6. No caso deu 6 metros quadrados. Calculei a área do triângulo 2, certo? Que é base 4 vezes a altura 4, 16, dividido por 2, 8. Calculei a área do triângulo 3, que é base 2 vezes a altura 6, 12, dividido por 2, 6. Tá aqui. Por fim, subtrair, né? Para descobrir a área desse triângulo aqui do meio, né? Subtrair a área do retângulo menos a área desses 3 triângulos juntos. A área desses 3 triângulos juntos deu 20. Subtraindo 36 menos 20 dá 16 metros quadrados. A resposta é o item B. Tá bom?